Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio das Sábias Reflexões e hoje o assunto é um pouco profundo. Nós vamos conversar hoje sobre arrependimentos. Você já parou para pensar se você se arrependeria de alguma coisa caso a sua vida estivesse no fim? Às vezes a gente não percebe, mas a gente vive no piloto automático. A gente dorme, acorda, trabalha, executa tarefas, mexe no celular e deixa a vida passar. Mas aí vem aquela questão: eu estou realmente vivendo o que eu queria viver? Então hoje nesse episódio nós vamos refletir sobre arrependimentos. Não com peso e culpa, mas com sabedoria. Porque arrependimento não é só sobre o passado, e sim um rumo que a gente pode dar à nossa vida. Se você pudesse conversar com uma pessoa de 80 anos, por 10 minutinhos, o que você perguntaria? Pesquisadores do mundo inteiro já fez esse trabalho pra gente. E a resposta foi incrível. Porque por essa, muitas pessoas não esperavam. Sabe por quê? A maioria das pessoas entrevistadas, elas não se arrependem por não adquirir bens materiais. Elas não se arrependem por não ter comprado o melhor carro, por não ter comprado uma casa enorme. Os maiores arrependimentos são silenciosos, pois eles são emocionais, humanos e muito reflexivos. Algumas das respostas foram: eu queria ter vivido a minha própria vida e não a vida que escolheram para mim. Eu queria ter falado mais eu te amo. Eu queria ter cultivado mais amizades. Eu queria ter descansado, ter respirado, ter vivido. A maioria fala de tempo e presença, que são coisas que não voltam mais. Um idoso uma certa vez falou: eu vivia correndo atrás da vida e esqueci de vivê-la. Muitos estudos mostram que os maiores arrependimentos são daquelas oportunidades que nós deixamos passar. Não ter começado algum projeto, não ter se declarado para alguém, não ter arriscado, não ter viajado. E por que não fazemos isso? Sabe por quê? Porque sempre achamos que vai dar tempo. Tempo, ele não é algo que se tem, ele é algo que usamos. O arrependimento, ele não dói por algo que deu errado. O arrependimento, ele dói porque a gente não tentou. Hoje nós temos acesso a tudo: informação, tecnologia, acessibilidade. Criamos conexões com outras pessoas de diferentes partes do mundo, mas provavelmente vamos ser a geração que mais irá se arrepender de ter vivido totalmente distraída. Talvez daqui a 30 anos, muitos dessa geração vai dizer: nossa, eu vivia conectado, mas sempre me senti sozinho. Eu sempre registrei todos os meus momentos com a câmera do celular, mas nunca vivi eles na realidade. Eu tive muitas conversas por mensagem, mas nunca conversas olho a olho. Nós vivemos num mundo onde estamos cercados por vozes, mas com dificuldade de escutar. Nós seguimos pessoas que não conhecemos, que nem sabem que nós existimos e perdemos total conexão com a família e com pessoas que amamos. Mas como evitar os arrependimentos? Não dá para viver sem errar, mas dá para viver com a intenção de sempre fazer o certo e sempre tentando acertar para não se arrepender. E algumas perguntas simples podem mudar o rumo da nossa decisão. Por exemplo, se eu tivesse 80 anos, será que essa decisão faria sentido para mim? Eu estou vivendo por medo ou por desejo? O que hoje eu vou deixar de fazer que amanhã pode se transformar num grande arrependimento? Evitar arrependimentos não significa controlar a sua vida. Significa viver consciente do que você quer. Talvez hoje você precise falar com alguém, mandar uma mensagem ou até mesmo fazer uma ligação. Talvez você queira planejar uma viagem que sempre sonhou ou até mesmo perdoar alguém. Então esse é o momento de você tentar, começar e recomeçar. Porque o arrependimento ele nasce quando a gente adia demais aquilo que a gente sempre sonhou. O nosso coração, ele decide o que é certo pra gente, mas a gente às vezes com medo e com ansiedades, a gente acaba deixando de lado e não escuta o que de fato deveríamos fazer. A gente sempre espera as coisas passar e hoje a minha mensagem é: não espere o tempo passar para você tomar a decisão certa. Porque hoje as coisas mais importantes para a gente viver bem e em paz estão nas coisas simples da vida. Não espere perder pessoas importantes da sua vida para você perceber
o quanto tempo você passou longe dela. E jamais espere o tempo acabar para você perceber que ele sempre foi o seu maior presente. O arrependimento, ele não é o fim de uma história. Ele é apenas um alerta de que você pode sim escrever um capítulo incrível da sua vida. Vou trazer agora uma reflexão muito específica para a galera que nasceu lá na década de 80, igual a mim. Nós fomos criados para buscar sempre o melhor para a nossa vida. Uma melhor carreira, uma vida produtiva, os melhores objetivos alcançados. A gente sempre viveu em pró da nossa conquista, vamos assim dizer. Assim fomos ensinados, assim fomos criados, assim fomos educados. Eu, por exemplo, vivi a minha vida tendo a minha mãe do meu lado ali, cuidando de mim. Mas hoje, eu crio os meus filhos de uma forma mais corrida. A galera dessa época, ela vive um arrependimento muito específico. Aquele arrependimento de não ter aproveitado mais a juventude, de não ter aproveitado os filhos pequenos, de não ter dado tanto valor para os pais que hoje já não são mais vivos, ter priorizado carreira, situação financeira e ter deixado de viver os momentos simples da vida. E aqui vai alguns arrependimentos muito comuns nessa geração. Eu queria ter priorizado mais o tempo com os meus filhos quando eles eram pequenos. Eu fui educado para sobreviver e não para viver. Eu desejei menos coragem na juventude e mais liberdade na maturidade. Foi uma geração que desejou ser forte, mas não se sentir forte. E, consequentemente, hoje muitos estão redescobrindo a vida através de terapias, viajando, aprendendo a tocar aquele instrumento que ele sempre desejou tocar quando era jovem e nunca aprendeu. Mesmo sendo tarde, estão aprendendo a dizer eu te amo. Mas uma coisa é importante: nunca é tarde para recomeçar. Para essa geração, a linguagem é clara. Nunca é tarde. Dá tempo de viver aquilo que você adiou por achar ser tarde demais. Mas agora vem aquela geração que nasceu aqui, recentemente, nos anos 2000. Quais serão os arrependimentos dessa galera? Eles já nasceram na conexão, internet, podcast, filmes em streaming, acesso a possibilidades infinitas. Porém, quanto mais acessibilidade você tem, mais opções de escolhas você tem, mais medo, dúvidas surgem. Olham para o mundo e veem as possibilidades: empreender, morar fora, aprender idiomas, viajar, milhares de cursos, vários tipos de tecnologia. E aí eles ficam paralisados diante de tantas possibilidades. Talvez o arrependimento dessa galera diante de toda essa situação seja o arrependimento das possibilidades não vividas. Estão constantemente conectados, mas consequentemente desconectados de tudo que importa. Talvez daqui a 40 anos eles vão dizer: eu tive várias fotos, mas poucos momentos vividos. E me importei com tantas curtidas e esqueci minha própria opinião. A geração dos anos 2000 tem mais chance de ser criativa, produtiva, de ter opinião, de ser livre, consciente, de fazer a sua própria história. A geração dos anos 2000 ela tem a liberdade que a geração de 80 não teve, mas consequentemente pode ser a geração mais arrependida. É aquela geração que vive para agradar, principalmente nas redes sociais, mas esquece de viver o que realmente quer viver. Talvez essa geração não se arrependa de ter trabalhado bastante, mas ela pode se arrepender de não ter largado o celular. Ela pode se arrepender de não ter olhado para a pessoa que estava do seu lado naquele jantar romântico. Ela pode se arrepender de não ter vivido o presente enquanto ele existia. Eu quero agora deixar uma mensagem para a geração que nasceu nos anos 2000. Você não precisa postar a sua vida para mostrar que ela existe. Você precisa vivê-la para que ela faça sentido. Cada geração carrega o seu medo e os seus arrependimentos, mas todas elas têm algo em comum. No fim, o que mais importa tem a ver com tempo, qualidade, presença e amor. Não importa o ano que você nasceu, o que importa é quando você realmente decide recomeçar e viver a sua vida com toda intensidade. Obrigada por ter assistido até aqui. Se esse podcast tocou seu coração, compartilhe com seu amigo. Mas compartilhe sem arrependimento.